Eu sempre gostei da estrada. Tem algo de hipnótico no asfalto negro que se estende infinitamente à frente, especialmente à noite. Como se o mundo inteiro se resumisse àquele feixe de luz dos faróis e todo o resto fosse apenas um borrão indistinto de sombras. Mas naquela noite em particular, a BR-480 parecia diferente. Era como se a própria estrada tivesse se tornado um animal faminto, esperando para devorar qualquer um que ousasse atravessá-la. Meu nome é Marcos e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo nesse tempo. Acidentes terríveis, animais selvagens cruzando a pista, até mesmo alguns assaltantes tentando se aproveitar da escuridão. Mas nunca, em toda a minha vida, experimentei o tipo de terror que senti naquela madrugada. Era uma noite fria de inverno. A neblina se arrastava pela estrada como um véu fantasmagórico, reduzindo minha visibilidade a quase nada. As poucas luzes dos postes ao longo da BR-040 pareciam ser engolidas pela escuridão, e a solidão era palpável. Eu sabia que precisava manter o foco, mas minha mente vagava. Os outros caminhoneiros sempre falavam sobre as lendas da estrada. Histórias de fantasmas, de acidentes inexplicáveis, criaturas que apareciam do nada. Eu nunca dei muita bola para essas histórias. Eram apenas maneiras de passar o tempo durante as paradas nos postos de gasolina. Mas naquela noite, com a neblina tão espessa que parecia sufocar, comecei a me perguntar se talvez houvesse algo de verdade nelas. Eu estava a cerca de 50 quilômetros de Juiz de Fora, dirigindo devagar para não correr o risco de derrapar na pista molhada, quando o vi pela primeira vez. Apareceu do nada, como um espectro emergindo da escuridão. Um caminhão antigo, daqueles modelos dos anos 70, com a pintura desgastada e enferrujada. Seus faróis eram de um amarelo sujo e iluminavam a estrada com uma luz doentia. O barulho que ele fazia era ensurdecedor, um ronco grave que parecia ecoar diretamente das profundezas do inferno. Minha primeira reação foi tentar desviar. Ele estava na minha faixa, vindo direto na minha direção. Virei o volante com tudo, sentindo o peso da carreta tentando puxar o veículo de volta para a pista, mas consegui jogar o caminhão para o acostamento. Minha respiração estava acelerada, coração martelando no peito, mas o caminhão fantasma passou por mim como se nada tivesse acontecido. Eu o observei pelo retrovisor enquanto ele desaparecia na neblina, como se nunca tivesse existido. Eu sabia que precisava parar, respirar, tentar entender o que diabos acabara de acontecer. Mas algo me impedia. Era como se uma mão invisível estivesse me empurrando para frente, forçando-me a continuar. Eu estava trêmulo, suor escorrendo pela testa, apesar do frio. O ar parecia rarefeito, cada respiração era um esforço. Mas continuei dirigindo, o pensamento daquele caminhão fantasma grudado na minha mente como uma mancha de óleo que você não consegue limpar. Os minutos passaram como uma eternidade. Tudo que eu conseguia ouvir era o som do motor do meu próprio caminhão, o vento cortante batendo contra a cabine e o som distante do rádio que eu havia deixado ligado para espantar a solidão. Mas mesmo a música que normalmente me tranquilizava, agora parecia distorcida, como se ecoasse de um mundo diferente. Então, aconteceu de novo. Eu já tinha voltado à velocidade normal, achando que talvez tivesse imaginado tudo, que o cansaço estava pregando peças na minha cabeça. Mas lá estava ele, surgindo do nada, com os faróis amarelos brilhando através da neblina como os olhos de um predador à espreita. Desta vez não havia como desviar. O caminhão vinha direto na minha direção, rápido demais, sem qualquer sinal de que iria parar. Meus instintos tomaram conta. Freiei bruscamente, sentindo os pneus deslizando no asfalto molhado, e virei o volante com toda a força que tinha. A carreta quase tombou, mas consegui manter o controle, por pouco. O caminhão fantasma passou por mim a toda velocidade e senti o impacto do ar deslocado, empurrando meu veículo para o lado. Se eu tivesse hesitado por mais um segundo, teria sido esmagado. Eu parei o caminhão no acostamento, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia desligar o motor. Fiquei ali, no escuro, tentando recuperar o fôlego, enquanto meu coração ainda batia como um tambor de guerra. O caminhão fantasma já tinha desaparecido, mas o medo permaneceu, enraizado nas profundezas da minha alma. O que mais me apavorava não era o fato de que quase morri. Não, o verdadeiro terror veio da constatação de que aquele caminhão não era como os outros. Ele não tinha motorista, não obedecia às leis do homem ou da física.
Era como se tivesse vontade própria, um ser feito de metal e ódio, vagando pela BR-040 em busca de vítimas. Eu já tinha ouvido histórias sobre caminhões fantasmas antes, mas sempre achei que eram apenas isso, histórias. Agora eu sabia que havia algo mais naquelas lendas. Algo terrível, algo que não podia ser explicado. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria virar o caminhão e voltar para casa, esquecer que essa noite tinha acontecido. Mas outra parte, uma parte teimosa e curiosa, me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu sabia que aquela visão não era uma coincidência. Havia algo naquela estrada, algo antigo e maldito. E eu sentia que, de uma forma ou de outra, estava destinado a descobrir o que era. Olhei para a estrada à minha frente, a neblina ainda pairando como uma mortalha. Eu não sabia o que mais aquela noite me reservava, mas uma coisa era certa. Eu não estava sozinho naquela estrada. Algo estava me observando, algo que não pertencia a este mundo. De uma forma perversa e inexplicável, eu sabia que ele voltaria. Liguei o motor novamente e continuei minha jornada pela BR-40, com um novo tipo de medo me acompanhando. Eu não sabia onde aquela estrada me levaria, mas sentia que estava apenas começando a desvendar os segredos sômbrios que ela guardava. O silêncio da madrugada, que antes era uma companhia reconfortante, agora parecia o prenúncio de algo terrível. E a escuridão? Bem, a escuridão nunca mais seria a mesma para mim. Passei os dias seguintes como um zumbi, e não no sentido figurado. O terror que senti na BR-40 naquela noite não me deixava em paz. Era como se um peso invisível tivesse se alojado no meu peito, dificultando cada respiração. E todas as noites, quando fechava os olhos, o caminhão fantasma voltava para me assombrar. Aquele brilho amarelado dos faróis, a pintura descascada e, acima de tudo, a ausência de um motorista. Era como se aquele veículo fosse uma entidade maligna, uma máquina possuída por algum espírito vingativo. Eu precisava entender o que havia acontecido. Parte de mim queria acreditar que tudo não passava de uma alucinação causada pelo cansaço, mas outra parte, mais sombria, sabia que era real. Eu já ouvi histórias de outros caminhoneiros, boatos sussurrados nas noites frias nas paradas de beira de estrada, mas nunca levei a sério. Agora, tudo parecia se encaixar de uma maneira perversa. Talvez eu tivesse me deparado com algo que não deveria, algo que estava destinado a permanecer na escuridão da noite. Naquela semana, evitei a BR-040 o máximo que pude. Peguei rotas alternativas, mesmo que significasse dirigir mais horas e gastar mais combustível. Mas no fundo sabia que não poderia evitar aquela estrada para sempre. O trabalho de caminhoneiro não oferece esse tipo de luxo. E assim, alguns dias depois, eu estava novamente de frente para aquela maldita rodovia. Era início de noite quando me encontrei mais uma vez nos arredores da BR-40. O céu estava tingido de um roxo profundo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer, cintilando timidamente no firmamento. O rádio tocava uma música lenta, triste, que combinava perfeitamente com o meu estado de espírito. Eu tentava me convencer de que tudo estava normal, de que aquela noite não seria diferente das outras. Mas a estrada parecia diferente. Era como se ela me desafiasse, me provocasse a enfrentá-la de novo. Minha garganta estava seca. Cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade. A neblina começou a se formar novamente, espessa e úmida, cobrindo a pista como um lençol fantasmagórico. Meu coração começou a bater mais rápido, e minhas mãos suavam enquanto seguravam o volante com mais força do que o necessário. Quando os primeiros sinais de cansaço começaram a surgir, decidi parar em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. Era um lugar velho, quase abandonado, com apenas uma bomba de combustível e uma pequena loja de conveniência que vendia o básico. Estacionei o caminhão e entrei na loja, em busca de um café forte que me ajudasse a espantar o sono e o medo. O homem atrás do balcão me cumprimentou com um aceno de cabeça. Ele era baixo, com cabelos grisalhos e ralos, e um olhar que parecia carregar o peso de muitos anos. Havia algo nele que me deixou desconfortável, uma sensação de que ele sabia mais do que estava disposto a contar. "Parece que a noite vai ser longa, hein?" Ele disse, com um tom que parecia mais uma afirmação do que uma pergunta. Peguei o copo de café e dei um gole, sentindo o amargor forte na língua. Acho que sim", respondi, sem querer me prolongar na conversa. Algo me dizia que, quanto menos eu falasse, melhor.
Ele me observou por um momento, como se estivesse tentando decidir se deveria dizer algo mais. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você ouviu falar do caminhão fantasma? Perguntou ele casualmente, mas eu podia ver a sombra de preocupação em seus olhos. Minha boca ficou seca e senti um frio na espinha. Aquelas palavras ditas assim, de forma tão direta, mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Fiz um esforço para parecer indiferente, mas sabia que ele percebia o meu nervosismo. Alguns caras no meu trabalho comentaram sobre isso, disse, tentando soar desinteressado. Só histórias, né? Ele riu, mas não havia humor naquela risada. Era o som de alguém que sabe mais do que gostaria. É o que dizem, respondeu ele com um encolher de ombros. Mas há algo naquela estrada, algo que muitos preferem ignorar. A maioria das pessoas acha que é só mais uma lenda, mas quem passa por ali, quem vê o que você viu, bem, essas pessoas nunca mais são as mesmas. Meu coração estava acelerado, e eu sentia que precisava sair dali, mas não conseguia me mover. Algo na voz dele, na maneira como falava, me prendia ali. Você já viu alguma coisa? Perguntei, quase sussurrando. O velho homem parou por um momento, como se ponderasse o que dizer. Finalmente ele assentiu lentamente. Vi, sim. Muitos anos atrás. E desde então, nunca mais dirigi à noite naquela estrada. Há coisas que o homem não deve enfrentar, coisas que não fazem parte deste mundo. Eu estava sem palavra, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Finalmente, o homem deu um passo para trás, como se a conversa tivesse chegado ao fim. Melhor você ir, disse ele, com um aceno em direção ao meu caminhão. A estrada não gosta de ser ignorada por muito tempo. Peguei o café e me afastei, saindo da loja com um peso no peito. Tentei-me no banco do caminhão, olhando para a estrada à frente. O que eu estava prestes a enfrentar? Era apenas minha imaginação correndo solta, ou havia algo mais, algo sombrio e inexplicável, à espreita naquela sombra. Com um suspiro pesado, liguei o motor e voltei à estrada. Cada quilômetro me levava mais fundo na escuridão, e eu sabia que não havia como escapar. O caminhão fantasma não era apenas uma lenda, e de alguma forma eu sabia que ele estava me esperando, talvez rindo de mim naquelas trevas silenciosas. A neblina continuava a se espessar, engolindo tudo à minha volta, e o medo começou a apertar novamente. Estava com o café em uma das mãos, tentando manter a calma, mas cada sombra na estrada parecia esconder algo. O som do motor do meu caminhão, que antes era um conforto, agora parecia ser o único ruído naquele mundo sufocante, e comecei a me perguntar se algum dia veria a luz do dia novamente. A estrada à minha frente parecia esticar-se infinitamente, uma trilha de escuridão e nevoeiro que me levava para o desconhecido. Eu sabia que havia apenas uma coisa a fazer: continuar. Mas em algum lugar dentro de mim, algo murmurava que eu não estava sozinho. E em breve, aquele encontro terrível se repetiria. A neblina parecia cada vez mais espessa, e as sombras à beira da estrada se alongavam de uma maneira que não era natural. Meu corpo estava tenso, cada músculo rígido de medo, mas minha mente tentava racionalizar, buscar uma explicação lógica para o que eu estava enfrentando. Porém, no fundo, eu sabia que não havia lógica naquilo. O caminhão fantasma era mais do que uma lenda urbana. Era uma manifestação do mal, algo antigo e incompreensível. Aquela noite, eu havia decidido enfrentar meus medos, mas agora, com o asfalto interminável sob as rodas e a escuridão ao meu redor, começava a duvidar dessa escolha. Meu coração batia rápido e minha respiração estava ofegante. A cada curva, eu esperava ver aqueles faróis amarelados brilhando no retrovisor, anunciando o retorno daquilo que eu mais temia. E então aconteceu. Os faróis surgiram, pequenos pontos de luz na distância, mas algo neles era diferente. Eram os mesmos faróis amarelados e desiguais, mas desta vez havia uma urgência, uma fúria na maneira como se aproximavam. Não eram apenas os faróis de um caminhão comum, eram os olhos de uma fera predatória, fixos em sua presa. E eu era preso. Eu pisei no acelerador, o motor rugiu em resposta, mas sabia que não adiantaria. O caminhão fantasma parecia surgir do nada, como se as leis do tempo e do espaço não se aplicassem a ele. Olhei pelo retrovisor, tentando avaliar a distância, mas a neblina deformava tudo, tornando impossível dizer o quão perto estava. Tudo o que sabia era que ele se aproximava rápido, muito rápido. De repente, uma memória antiga surgiu na minha mente. Um caminhoneiro veterano, que conhecia há anos, me contou uma história assustadora sobre aquela estrada.
Na época, eu ri, achando que era só mais uma das muitas histórias exageradas que os caminhoneiros adoram contar para impressionar. Mas agora, no calor do momento, as palavras dele voltavam com uma clareza arrepiante. Você não pode fugir, ele disse, a voz carregada de uma seriedade que eu não levei a sério na época. Se o caminhão fantasma aparecer, não importa o que faça, ele vai te alcançar. A única coisa que você pode fazer é encarar. Talvez, só talvez, ele te deixe viver. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, aumentando meu desespero. Não fazia sentido, mas havia uma parte de mim que acreditava. Naquele momento de puro terror, a racionalidade foi jogada pela janela. Eu sabia que tinha que tentar algo diferente. Fugir não era uma opção. Então, com o coração na garganta, tirei o pé do acelerador e comecei a diminuir a velocidade. Os faróis atrás de mim pareciam se aproximar ainda mais rápido, como se soubessem o que eu estava fazendo. A estrada diante de mim se estendia interminavelmente. Uma linha reta de asfalto envolta em trevas. Minha mente gritava para acelerar, mas eu forcei minhas mãos a manter o volante firme, reduzindo a velocidade até estar quase parando. E então, com um movimento decidido, girei o volante e encostei o caminhão no acostamento. Minha respiração estava acelerada e minhas mãos tremiam. Som do motor do caminhão fantasma, um rugido profundo e ameaçador, enchia o ar ao meu redor. Olhei pelo retrovisor e vi os faróis se aproximando, crescendo cada vez mais. O caminhão estava quase em cima de mim, e eu sentia a vibração da estrada à medida que ele se aproximava. E então, o impossível aconteceu. Em vez de bater no meu caminhão ou de passar direto, o caminhão fantasma parou. Os faróis brilharam com uma intensidade sobrenatural, e o ar ao meu redor ficou mais frio, como se toda a energia tivesse sido sugada daquele lugar. Eu não conseguia ver o motorista, aliás, eu sabia que não havia nenhum, mas podia sentir uma presença maligna, algo que não pertencia a este mundo. O silêncio era ensurdecedor, e o tempo parecia ter parado. Eu me senti como um inseto preso em âmbar, incapaz de me mover ou sequer de pensar. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Os faróis do caminhão começaram a piscar, uma luz forte e ofuscante que parecia pulsar com um ritmo próprio, quase como uma batida de coração. Não era isso. Era mais como um código, uma mensagem que eu não conseguia entender. Meus olhos ardiam com a intensidade da luz, e eu quase virei o rosto para longe. Mas havia algo naqueles flashes que me segurava, que me obrigava a olhar. Eu comecei a perceber um padrão, um ritmo naqueles pulsos de luz. Era como se o caminhão estivesse tentando se comunicar comigo, tentar me mostrar algo. Meu coração batia ainda mais forte, e eu sentia que estava à beira de uma revelação terrível. E então, eu entendi. As luzes piscavam em um padrão que, de alguma forma, parecia familiar. Não eram apenas flashes aleatórios, havia um propósito por trás delas. Um padrão que minha mente começou a reconhecer. Era o código Morse, algo que eu não usava desde os tempos de escola. E mesmo assim, algo em mim, talvez o instinto de sobrevivência, como Justin Train, cuidado, não volte. As palavras, embora simples, carregavam um peso que quase me fez desmaiar. O caminhão estava me avisando, mas de quê? Porque aquela entidade que deveria ser o próprio terror encarnado estava me dando um aviso. Meu corpo estava congelado de medo, mas minha mente, ao menos uma parte dela, estava desesperadamente tentando entender. Foi então que ouvi um som que nunca esquecerei. Um grito. Não, vários gritos, misturados em uma cacofonia de desespero, dor e terror. Eles pareciam vir de todos os lados, como se fossem carregados pelo vento. Mas não havia vento. Só havia aquele som terrível, que me fez perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Aquelas vozes eram as almas presas no caminhão. A entidade, ou o que quer que fosse, não era apenas um veículo fantasma. Era uma armadilha, uma jaula para as almas daqueles que haviam encontrado seu fim na BR-40. Cada grito, cada lamento, me dizia que eles estavam lá, presos para sempre naquele inferno ambulante, sem chance de redenção. De repente, tudo fez sentido. O aviso não era apenas para me manter longe. Era para me impedir de me tornar uma dessas almas perdidas. O caminhão fantasma não era apenas uma lenda para assustar caminhoneiros descuidados. Era uma punição, uma maldição para aqueles que se atreviam a desrespeitar a estrada. Os faróis do caminhão começaram a enfraquecer, e a temperatura ao meu redor voltou a subir lentamente. Eu sabia que meu tempo estava acabando, que aquela entidade estava prestes a partir.
mas de alguma forma eu sentia que ainda havia algo que precisava fazer. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, e fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais voltaria àquela estrada à noite, e nunca mais permitiria que meu medo me paralisasse daquela forma. Quando abri os olhos novamente, o caminhão fantasma havia sumido. O som do motor, os gritos das almas, até mesmo a neblina parecia ter desaparecido. Estava sozinho na estrada, com apenas as estrelas acima como testemunhas do que havia acontecido. Engatei a marcha e voltei a dirigir, mas não havia alívio. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. A estrada ainda guardava segredos sombrios, e meu encontro com o caminhão fantasma era apenas o começo de algo muito maior e mais aterrorizante. Eu estava na estrada novamente, embora a promessa que fiz a mim mesmo, de nunca mais dirigir à noite na BR-040, ainda ecoasse na minha mente. A sensação de terror que senti no encontro com o caminhão fantasma se tornara uma sombra constante, me perseguindo mesmo nos dias mais ensolarados. Mas o destino tem uma forma cruel de nos forçar a enfrentar nossos medos. E aquela noite seria o clímax de tudo o que eu vinha temendo. Dessa vez, não foi uma decisão voluntária. Uma carga urgente precisava ser entregue, e o atraso não era uma opção. O despachante, alheio aos horrores que vivi, insistiu para que eu fizesse a viagem. E assim, contra cada instinto, me vi mais uma vez na BR-040. A lua cheia, lançando um brilho prateado sobre o asfalto, enquanto o motor do caminhão rugia sob mim. A noite estava estranhamente calma. Tem um único veículo à vista. As árvores ao longo da estrada pareciam se inclinar em direção ao asfalto, como se estivessem sussurrando segredos antigos. Eu dirigia em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. Era como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. E então, como se em resposta à minha inquietação, o rádio chiou e uma voz fraca e distorcida irrompeu do silêncio. "O que você procura na escuridão?" A voz sibilou e meu sangue gelou. Não era a voz de ninguém que eu conhecesse, mas havia uma familiaridade assustadora nela, algo que me fez sentir como se estivesse sendo observado. Eu tentei ignorar, mas a voz continuou, aumentando de volume, se sobrepondo ao som do motor. "Você não pode fugir do seu destino. O caminhão te encontrou e ele não vai te deixar ir." Desliguei o rádio com um movimento brusco, minhas mãos suadas escorregando no volante. Mas mesmo com o silêncio restaurado, as palavras continuavam a ecoar na minha cabeça. Elas não eram uma ameaça vazia, era uma declaração de um fato inevitável. Eu estava sendo atraído para algo muito maior do que eu, algo que estava prestes a ser revelado. E então, como se confirmando meus piores medos, vi os faróis no retrovisor. Dessa vez, não houve um aumento gradual, nenhuma oportunidade de preparação mental. Os faróis apareceram de repente, brilhando com uma intensidade sobrenatural, e estavam mais próximos do que antes, como se o caminhão fantasma estivesse esperando que eu chegasse ao ponto certo na estrada. Meu coração martelava no peito. Cada fibra do meu ser gritava para eu acelerar, fugir. Mas algo me impediu. Eu mantive a velocidade, minhas mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada à frente. Sabia que não poderia vencer aquela entidade jogando o jogo dela. Precisava fazer algo diferente. Mas o quê? Cada solução que minha mente desesperada tentava formular parecia cair por terra antes mesmo de ser considerada. Os faróis atrás de mim continuaram a se aproximar, até que eu podia sentir o calor emanando deles, como se fossem mais do que simples luzes. Era uma presença, algo vivo e raivoso, e estava me pressionando, me testando. E então, uma memória antiga voltou à tona, uma que eu não visitava há anos. Quando eu era criança, meu avô costumava me contar histórias de sua juventude, sobre os tempos em que ele mesmo era um caminhoneiro. Uma das histórias que ele contava, sempre com um tom sombrio na voz, era sobre um colega que desapareceu na BR-040, na época ainda uma estrada nova. Ele era um homem bom, mas imprudente, meu avô dizia, olhando para o horizonte como se visse algo além do presente. Um dia, ele se envolveu em um acidente horrível, causado por sua própria arrogância. Desde então, dizem que seu espírito vaga pela estrada, dirigindo um caminhão como o que ele tinha em vida. Mas aquele não é mais o caminhão dele. É uma jaula que aprisiona sua alma. Na época, achei que era só uma história para me assustar. Mas agora, com os faróis brilhando atrás de mim, percebi a verdade que meu avô escondia nas entrelinhas.
O caminhão fantasma não era apenas uma manifestação do mal, mas uma punição, uma condenação eterna para aqueles que perdiam suas vidas naquela estrada traiçoeira. E de alguma forma, eu estava conectado a essa maldição. Tomei uma decisão. Eu reduziria a velocidade até parar completamente. Se o caminhão fosse uma manifestação da culpa e do arrependimento, então a única maneira de confrontá-lo era aceitar minhas próprias falhas, meu próprio medo. Assim, diminuí gradualmente, o motor do caminhão rugindo em protesto, até que parei no meio da estrada, os faróis do caminhão fantasma tão próximos que eu podia sentir o calor do motor infernal. Fechei os olhos e respirei fundo. Podia ouvir o som metálico das correntes, o ruído sinistro que parecia vir das profundezas do inferno. Mas, em vez de ceder ao pânico, mantive a calma. Eu sei quem você é, disse em voz alta, as palavras quase um sussurro no ar frio da noite. E sei por que está aqui, mas eu não vou fugir. Estou pronto para encarar o que vier. Por um momento, houve um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir minha declaração. E então, algo mudou. O calor insuportável que irradiava do caminhão fantasma começou a diminuir. E os faróis, antes tão intensos, começaram a piscar como se estivessem perdendo a força. O rugido do motor foi substituído por um som mais baixo, quase um gemido, como se o próprio caminhão estivesse desistindo. Abri os olhos e vi, para meu espanto, que o caminhão estava se afastando, recuando lentamente na direção de onde veio. Os faróis finalmente se apagaram, deixando-me na escuridão total. A sensação de alívio foi tão forte que quase me fez desmoronar no assento, mas não podia me dar ao luxo de relaxar. Sabia que aquilo não era o fim, mas uma trégua temporária. Com a estrada agora envolta em silêncio e escuridão, liguei novamente o motor e comecei a dirigir. Meus pensamentos ainda girando em torno do que acabara de acontecer. Aquele encontro havia me ensinado algo importante. O caminhão fantasma não era invencível. Ele era uma entidade presa nas mesmas regras que regiam o nosso mundo, mesmo que de uma maneira distorcida. Mas a questão que mais me perturbava era: por que eu? Qual era o meu papel nessa maldição? Sabia que a resposta estava em algum lugar no passado, talvez na história que meu avô sempre tentava me contar. Mas nunca conseguia terminar, e estava determinado a descobrir. Assim, com o coração ainda pesado, dirigi em direção ao amanhecer, sabendo que aquela estrada não havia me mostrado tudo. Pior ainda estava por vir, e eu precisava estar preparado. A BR-040 guardava segredos que não poderiam ser ignorados, e eu estava prestes a desvendar o maior deles. Mas mesmo com toda a coragem que havia juntado, dúvida ainda persistia. Estaria realmente preparado para o que viria a seguir? Ou seria apenas mais uma vítima dessa estrada amaldiçoada? A resposta estava no horizonte, envolta em sombras, esperando para ser revelada. E eu, sem outra escolha, iria ao encontro dela.